Hoje à noite, nosso papo será sobre Petrobras, a maior empresa brasileira, uma empresa que é um orgulho do Brasil, mas ao mesmo tempo já foi o epicentro do maior escândalo de corrupção da história nacional. Uma das empresas que mais distribuíram dividendos nos últimos anos, entre as empresas listadas na Bolsa de Valores, mas também uma empresa que fechou o último trimestre com um prejuízo bilionário. E para entender sobre o atual momento da Petrobras e também como chegamos até aqui, como foram as gestões passadas e também qual que é a trajetória da Petrobras nesse 2024. Temos o prazer e a honra de ter hoje conosco aqui no BMC Talks o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. Presidente, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Boa noite, prazer todo meu. Presidente, a primeira pergunta que lhe faço é... Opa, sim, me diga. A Petrobras foi uma empresa que foi devastada. Você falou no volume de dividendos nos últimos anos, foram fantásticos. Nós temos que notar, sempre nos recordar de que em 2014 a Petrobras encerrou o ano como a empresa mais endividada do mundo. Pois é, né? Era a 7ª maior empresa do planeta, se tornou a mais endividada do mundo, quase quebrou e quase levou o Brasil junto por causa da dimensão da dívida. Nos últimos anos, conheceu um processo de reestruturação da sua dívida, inclusive sobre a sua gestão, e agora voltou após 4 anos a ter um trimestre no prejuízo. Mas é justamente essa a minha primeira pergunta, presidente. Na sua opinião, como está a Petrobras nesse 2024 e que caminho está trilhando a petrolífera, né, com a atual gestão do Partido dos Trabalhadores? A Petrobras, depois de 2015, sofreu uma grande reestruturação. Na minha gestão, nós privatizamos ativos e empresas, foi gerado um total de 26 bilhões de dólares, foi pago um total de quase 40 bilhões de dólares de dívida e se realizou um forte programa de redução de custos. Houve uma redução significativa nos custos em todas as áreas operacionais e administrativas e isso foi acompanhado de um programa de transformação digital, de meritocracia e de transformação cultural. Nós iniciamos uma transformação cultural que, embora teve uma curta duração. No governo atual, se viu a proibição a privatizações, a meritocracia foi deixada do lado. Eu vi pessoas que não são bem qualificadas substituírem até gerentes executivos, que é o segundo escalão da companhia e são importantes, pessoas altamente qualificadas, experientes, sendo substituídas por pessoas de baixa qualificação, tendo como a sua principal ponto de competição serem bem relacionadas com quem manda, em lugar de ter a concorrência ser por mérito. E, gradualmente, o foco na contenção de custos. Custos é algo que dizem que custa como unha, você tem que cortar toda semana. Então, isso é absolutamente verdadeiro. O combate aos custos altos tem que ser um processo contínuo, não se pode relaxar um minuto sequer. E a iniciativa de querer investir em ativos que não pertencem ao negócio principal da Petrobras, que não são sua expertise e que, pior ainda, que já foram parte da Petrobras no passado e que geraram prejuízos enormes. Parece que a lição não foi aprendida ou não se quer aprender lição nenhuma. É o caso de fertilizantes, por exemplo. Se o negócio de fertilizantes fosse bom,
O Brasil, que é um grande produtor agrícola, é um dos maiores do mundo, mas em muitas das lavouras o sólido é pobre de nutrientes, então isso faz com que o Brasil seja um grande consumidor e importador de fertilizantes. Se o Brasil fosse um bom lugar para produzir fertilizantes, tinham investidores fazendo fila, empresas fazendo fila para investir em fertilizantes no Brasil. Não há. Está sendo, por exemplo, reiniciada uma empresa que nós fechamos no Paraná, a ANSA, Araucária Nitrogenados S.A., era uma empresa que dava prejuízo todo ano. Nós tentamos vender, não apareceu um interessado. Nós tentamos arrendar, não apareceu um interessado. É sinal que não deve ser um negócio bom. Então, nós tomamos a iniciativa de fechar a empresa. E assim são outras coisas. O negócio do refino, a Petrobras acabou retomando, impedindo a venda de uma refinaria em Fortaleza, pequena refinaria, e o que mais se fala é esforços que a Petrobras, negociações que se faz para recomprar refinarias que foram privatizadas. É outro negócio que apresenta dois problemas. Em primeiro lugar, no passado, ou até 2019, a Petrobras era responsável por 98% da capacidade de refino do Brasil, o que é certamente uma anomalia no mundo. E hoje isso foi reduzido em 20%. Mas hoje a Petrobras quer renovar o poder de monopólio. E os monopólios são muito negativos para o funcionamento da economia. Elas privam o consumidor da liberdade de escolha, as empresas não têm nenhum estímulo para reduzir custos, para serem eficientes, e é uma distorção muito grande numa economia cuja produtividade é muito baixa, consequentemente o crescimento econômico é muito lento. E o segundo ponto, que a refinaria é diferente do negócio de petróleo, de exploração e produção de petróleo. O petróleo apresenta, para um player como a Petrobras, apresenta grandes margens e alto retorno. Evidentemente que é um negócio de risco, envolve uma quantidade substancial de capital, mas uma vez que você tenha bons ativos, bons operadores, a Petrobras tem alguns dos melhores engenheiros e geólogos de petróleo do mundo. Isso não é problema nenhum. Por sua tecnologia, você pode extrair um alto retorno. No refino, é um negócio menos tecnologicamente dinâmico, com menores riscos, é uma operação mais simples, é muito mais simples você refinar um barril de petróleo do que buscar ele no fundo do mar a milhares de metros de profundidade. Então, é um negócio de margens pequenas, de retorno limitado, o que exige do produtor muita eficiência e custo muito baixo, que é difícil para uma empresa estatal como a Petrobras ter. Então, as refinarias, uma boa parte delas, impõe prejuízos à Petrobras, e assim por diante. Então, eu vejo a Petrobras querendo voltar ao passado. Pois presidente, eu pergunto justamente isso. Essa volta ao passado da Petrobras levou a empresa a quebrar quase. O senhor acha que é possível que a Petrobras chegue a quebrar se continuar dessa forma, eventualmente ou ter sérios problemas que poderiam afetar o Brasil como um todo, considerando a dimensão gigantesca da companhia? Eu diria que a tendência dela é negativa, mas ainda falta muito tempo para isso. O petróleo é um negócio muito bom, os preços, mesmo tendo caído para $72, ainda são
muito bons, ainda remuneram bastante o capital da Petrobras, e a empresa, como eu falei, passou por todo esse processo de reestruturação, então ela foi entregue muito mais saudável. Então ela tem capacidade de resistir ainda por alguns anos. Quer dizer, o que você está dizendo pode acontecer, mas bem lá na frente, um período maior de anos. Mas a tendência é de deterioração, isso não tem a menor dúvida. Pois é, presidente, eu queria só voltar ao primeiro ponto que o senhor falou sobre a meritocracia que estaria faltando na Petrobras. A questão de colocar no conselho, por exemplo, representantes políticos e ou de sindicatos, como a Federação Única dos Petroleiros, e também esta substituição dos gerentes, que são muito importantes, são uma parte técnica, quase diretores, né, a segunda linha da empresa, e sempre reconhecidos por sua competência. É a primeira vez que isso acontece, já aconteceu no passado, e na sua opinião, o que pode acontecer na estrutura produtiva, no core business, né, da Petrobras, caso essas figuras técnicas tão importantes sejam progressivamente substituídas por figuras com personalidades com menos competência técnica e mais fidelidade política? Qual o efeito imediato que a gente vai ver? Uma redução da produção de barris por dia, mais acidentes? O que o senhor espera que poderia acontecer no futuro com a Petrobras ocupada, né, por ideologia e não por mérito? A escolha política de administradores, seja de conselheiros, que nós temos visto, a lei das estatais, inclusive, foi desobedecida, foi mudada por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo e continuou em vigor por mais de um ano, embora a sua letra tenha sido restaurada. O que foi feito de mal não foi corrigido. E as transgressões continuam. De diretores e de gerentes executivos são escolhidos politicamente. Então, eu vi o caso de um nomeado um gerente executivo. O gerente executivo é um funcionário de alto escalão, muito bem qualificado, que tem sob sua responsabilidade um volume grande de ativos. Então, para gerente executivo do campo de Búzios, que é o maior campo de petróleo offshore do mundo, foi nomeado uma pessoa que há 24 anos não trabalha na Petrobras. Então, nesses 24 anos, ocorreram muitas mudanças tecnológicas e que a Petrobras se manteve na liderança, principalmente na exploração submarina, onde a companhia recebe vários prêmios internacionais. Sem dúvida nenhuma, e uma empresa é feita de pessoas. Se você enfraquece o corpo de pessoas, de dirigentes, de funcionários, o resultado negativo vai aparecer, sem dúvida nenhuma. Por isso é que a meritocracia se faz bastante relevante, se faz essencial na gestão de uma empresa. Pois é, presidente, e também a questão da corrupção, né? Porque começou assim o Petrolão, né? A Operação Lava Jato descobriu que diretores nomeados por fidelidade política, muito mais do que por competência técnica, passavam o seu tempo desviando recursos bilionários da empresa. O senhor, então, acha que é possível que a Petrobras volte a enfrentar esse tipo de problemas? Durante a sua presidência, como foi o controle para evitar que casos como esses voltassem a acontecer? E esses controles vigoram ainda hoje ou se tornaram mais, vamos dizer assim, mais leves ou menos incisivos do que no passado? O que aconteceu no passado foi horrível e, juntamente com a má gestão, quase quebrou a Petrobras. Mas, por outro lado, isso tem um aspecto positivo, porque transformou os funcionários, os bons funcionários da Petrobras, em defensores da governança, em pessoas avessas a essas más práticas.
porque eles viram os efeitos, inclusive, além da crise financeira, eles enfrentaram uma crise moral, ou seja, os funcionários da Petrobras passaram a ser discriminados publicamente. Alguém com um crachá da Petrobras era mal recebido durante o período da revelação daquele escândalo. Embora a maior parte, eu diria que mais de 99%, sejam pessoas honestas, elas acabaram sendo discriminadas por causa do 1% ou menos que cometeu atos criminosos. E isso reforçou bastante a defesa da companhia, a defesa da governança. Mas tudo pode acontecer. Eu seria leviano de dizer aqui, vai haver corrupção. Eu não sei, depende de circunstâncias especiais. Vamos ver o que acontece, mas o que está acontecendo não é positivo, sem dúvida nenhuma. Eu vejo a gestão muito fraca e guiada por objetivos políticos e não por objetivos econômicos. Perfeito. Vamos pegar um gancho desse último ponto, mas antes disso vamos para um rapidíssimo intervalo. Já voltamos com o nosso BMC Talks, que hoje está entrevistando o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. Então não saia daí porque voltamos já já. E de volta para o nosso talk hoje à noite, o papo é sobre a Petrobras, a maior empresa brasileira, um dos orgulhos nacionais, mas também uma empresa que no passado foi epicentro do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, o Petrolão, descoberto pela Operação Lava Jato. Hoje temos o prazer e a honra de ter conosco aqui no BMC Talks o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. Presidente, o senhor falou recentemente numa outra entrevista que, abre aspas, sem privatização, a Petrobras vai ser uma nau sem rumo, fecha aspas. O senhor acha que a única solução para a Petrobras é a privatização? E, na sua opinião, isso um dia vai acontecer ou existe uma resistência, além do governo atual, da própria sociedade brasileira em privatizar uma empresa que há mais de 70 anos faz parte do panorama econômico nacional, como a Petrobras? O mito do Estado empresário ainda permanece, lamentavelmente, apesar dos programas de privatização com sucesso que aconteceram no passado, ainda está presente em muitas pessoas na sociedade brasileira. Na realidade, não é o Estado que vai promover a prosperidade, e sim a liberdade dos mercados. E a liberdade dos mercados pressupõe empresas privadas. Não faz sentido o Estado manter bilhões de dólares investidos numa empresa para produzir petróleo. Isso o setor privado sabe fazer muito melhor, com resultados muito melhores. O Rockefeller dizia que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. Eu posso dizer que sem dúvida, mesmo administrada mais ou menos, ela é um bom negócio. Agora, não é um bom negócio, é um péssimo negócio quando ela é mal administrada e ainda por cima de tudo tem corrupção. Mas a Petrobras, como você falou, é uma nau sem rumo. Enquanto ela tiver o controle do Estado, porque depende dos políticos que exercerem controle sobre a companhia. Na minha gestão, eu tive a felicidade de, na maior parte do tempo, não ter nenhuma interferência. Apenas na parte final dela surgiu o caso de tentar controlar os preços. Mas eu não tive que ir a Brasília explicar por que eu vou privatizar a empresa X, os diretores foram escolhidos por mim, eu tive liberdade total para fazer isso, o que não vem um outro governo e muda. A empresa tinha uma série de prioridades, não, agora o foco não é só no petróleo, desculpa, o petróleo
de águas ultraprofundas. Vai ser também nisso, naquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, coisas diferentes. Então, essa é outra razão pelas quais a Petrobras deve ser privatizada. A Petrobras é uma empresa de economia mista. Uma sociedade de economia mista é uma empresa que é parcialmente controlada pelo Estado e tem participação da iniciativa privada. No caso da Petrobras, 63% do capital é de propriedade de investidores privados. Nas ações ordinárias com direito a voto, o governo tem uma pequena margem, tem 50,5% do capital votante. Mas os políticos desconhecem totalmente a propriedade do setor privado. Eles tratam aquilo como um incômodo. Aliás, boa parte dos governantes e boa parte das administrações da Petrobras simplesmente desconhecem o papel do acionista e do cliente. Faz parte da filosofia estatal. O acionista é tido como dado, ele vai ser acionista sempre, é o otário que investe o dinheiro dele numa empresa estatal e não se preocupa com os resultados. Na hora dos dividendos, existe uma oposição do governo, que é irracional, porque o governo também é acionista e se beneficia dos dividendos, e os clientes são relegados a um segundo plano, são tidos como cativos. E, na realidade, isso não é verdade. Mas a Petrobras, enquanto ela estiver nesse sistema de economia mista, ela é sujeita a uma série de regras, uma série de órgãos controladores e a procedimentos que são muito divergentes do que as empresas privadas eficientes têm. O seu potencial não será realizado e, em lugar de ser uma fonte de crescimento econômico para o Brasil, é uma fonte de prejuízo. Costuma-se dizer que a Petrobras é importante, que ela é indutora de investimentos no Brasil. Ela é um instrumento de desenvolvimento econômico. Nenhuma empresa sozinha é promotora do desenvolvimento econômico de um país, ainda mais um país com uma economia grande, complexa como o Brasil. O que faz o desenvolvimento econômico são milhões de empresas eficientes num país. Se a padaria da esquina é bem administrada, tem lucro, contrata mais empregados, investe mais, paga seus impostos em dia, ela é uma promotora do desenvolvimento econômico. Independente do tamanho, são as empresas privadas que promovem o crescimento econômico. Empresas grandes, mal administradas, acabam contribuindo de forma negativa, como foi a Petrobras. Então, esse é um mito que deve ser apagado, que tem produzido, essa crença tem produzido resultados muito negativos para a nossa economia. Eu costumo dizer que o Estado, e o Estado que nós temos aqui, o Estado brasileiro, é uma fábrica de pobres, e é mesmo, porque ele quer alocar os recursos da sociedade e o faz da pior maneira possível, então gerando desperdícios e acaba eliminando oportunidades de emprego, principalmente de empregos de boa qualidade. Pois é, esse ponto é interessante, presidente. Eu queria abordar isso na parte final do nosso papo. O Estado brasileiro como Robin Hood ao avesso, né? O fabricante de pobres, né? O distribuidor de riqueza no oposto. Mas queria só terminar esse assunto sobre as privatizações interrompidas ou revertidas da Petrobras.
após a sua gestão e as gestões imediatamente anteriores, né, do Pedro Parente, já durante o governo Temer também, né, e dos presidentes que se sucederam durante o governo Temer e Bolsonaro, começaram a surgir as chamadas Junior Oil, ou seja, pequenas empresas, cada vez maiores, na verdade, empresas petrolíferas privadas que adquiriam campos da Petrobras, que a Petrobras não tinha mais interesse em levar adiante, né, a exploração, e começaram a criar seus próprios mercados de empresas petrolíferas privadas. Agora, com essa gestão, essas empresas estão se encontrando em uma situação cada vez mais complicada. Qual que é a opinião do senhor sobre esse mercado privado de empresas petrolíferas no Brasil? Qual o futuro desse mercado? O senhor acha que o governo olha com hostilidade para a concorrência privada na exploração petrolífera? E existe o risco, na sua opinião, que essas empresas sejam varridas, né, pela história por causa dessa atuação da Petrobras estatizante no máximo? Nós privatizamos cerca de 30 campos de petróleo. Que foram compradas por produtores independentes, geralmente de pequeno porte, sejam empresas brasileiras, sejam empresas estrangeiras. Então, o efeito disso tem sido muito positivo para a economia, porque a Petrobras praticamente não investia nos ativos de campos terrestres e em águas rasas. Por que isso? Porque era uma distração para a Petrobras. A Petrobras tinha que focar naquilo que é importante, ou seja, os grandes campos em águas profundas e ultraprofundas, onde ela é mais eficiente e é capaz de gerar maiores retornos. Então, formou-se uma nova indústria, com efeitos muito positivos, aumento de salários, geralmente em áreas pobres do norte e do nordeste, municípios de renda per capita muito baixa, ações sociais, e introduziu não uma competição à Petrobras, mas permitiu que os clientes tivessem algumas alternativas interessantes que essas empresas proporcionaram. O desenvolvimento dessa indústria pressupunha a continuidade do programa de privatizações da Petrobras, para que elas fossem adquirindo novos ativos e ir crescendo com isso, juntamente com a reestruturação, evidentemente, antes de tudo, fazendo a reestruturação dos campos, ajustando as pessoas, fazendo programas de produtividade, mas a proibição das privatizações cessou-se esse processo, e não há meio hoje em dia dessas empresas crescerem. Elas vão crescer, e nós já vimos isso, por exemplo, através da fusão entre a 3R e a Enalta, através de processos de fusões e aquisições, em que vão restar um número bem menor de empresas, mas com uma escala suficiente para serem mais eficientes. É isso que vai acontecer. Em outras atividades, nós tivemos, por exemplo, a privatização da distribuição de combustíveis. O Estado não está mais na distribuição de combustíveis desde a privatização da BR Distribuidora, que virou Vibra. No caso do GLP, o gás liquefeito de petróleo, aquele botijão de gás, com a privatização da Liquigás, acabou-se. O Estado não está presente mais, é uma indústria totalmente privada, crescendo, com a formação de novas companhias, o que é saudável para a economia. Outra privatização foi na distribuição de gás natural. A Petrobras tinha uma empresa, Gaspetro, que era dona de uma série de ativos, principalmente participações em empresas de distribuição de gás estatais regionais. Com a privatização da Gaspetro, essa empresa, então está havendo um processo de fusões para que o setor crescesse. O Brasil, por incrível que pareça, tem apenas 5%
de gás distribuído e de gás encanado. Você vê, tem São Paulo, tem o Rio e o resto praticamente nada. Então, estão acontecendo investimentos para expandir as redes de distribuição de gás para que o gás chegue na casa dos consumidores. Então, eu acredito que são alguns exemplos, tem mais, de como é positivo o processo de privatização de uma empresa como a Petrobras. Vamos pegar um gancho a partir desse assunto, vamos falar também das refinarias, essa tentativa de reversão por parte do governo atual da venda das refinarias, inclusive no CAD, mas antes disso, rapidíssimo intervalo, já voltamos com o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. Não saia daí, voltamos já já. De volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre a Petrobras. Estamos aqui com o ex-presidente da estatal petrolífera, Roberto Castello Branco. Presidente, o senhor falou da privatização dos campos petrolíferos, da distribuição de gás, da BR Distribuidora. O governo está tentando reverter essas privatizações. Já conseguiu algum feito nesse aspecto? Por exemplo, anulando o acordo que a Petrobras tinha assinado junto com o CAD, o termo de compromisso assinado entre a estatal e o órgão de regulação da concorrência no Brasil para a venda de mais da metade de suas refinarias. Os árabes, por exemplo, que compraram a refinaria de Mataribe na Bahia, estariam prestes, aparentemente poderiam ceder novamente a sua participação para a estatal. E o governo, o presidente Lula já falou várias vezes que tem o objetivo de reverter a privatização da BR Distribuidora, a atual Vibra. O senhor acha que isso é possível? O governo vai conseguir reverter essa privatização? E o que vai acontecer com o setor de refino privado no Brasil? Voltaremos a ter uma Petrobras monopolista no refino privado ou também essas privatizações são dificilmente reversíveis? Bom, em ambos os casos, tudo depende de uma questão de dinheiro. A Petrobras, se ela quiser, ela pode recomprar a refinaria de Mataripe, da Acelen, e pode fazer isso com outros ativos. Até agora não houve uma decisão, houve só esse falatório. Não se sabe se é pura retórica para animar a militância ou se é efetivo. Mas, de fato, se fala de forma muito negativa das privatizações e deve ter algum tipo de negociação, mas só que não se chegou por motivos que eu não sei, não se chegou a uma conclusão. A companhia, seria lamentável que isso viesse a acontecer. Aliás, o Brasil há uma grande dificuldade para vender refinarias, dado algumas correntes políticas têm as refinarias como um marco extremamente importante do ponto de vista ideológico. É uma espécie de mito ideológico. Nós vamos recordar que em 13 de dezembro de 2013, aconteceu o famoso comício da Central, do governo João Goulart, onde João Goulart, o Jango, fez a estatização de todas as refinarias privadas no Brasil, que foram posteriormente devolvidas, mas numa segunda perna acabaram sendo estatizadas, ficando sob o controle da Petrobras. Mas no mindset da esquerda está sempre as refinarias atuam como símbolo da industrialização, do progresso, e são muito resistentes a deixar que elas sejam privatizadas. Eu mesmo, para privatizar a refinaria de Mataripe, enfrentei muita oposição
por parte de vários grupos. Pois é, né? Então, a questão é, quando a gente terá só para terminar essa pergunta, se a gente voltar a ter um refino sob controle exclusivo da Petrobras, o que pode acontecer com os preços e, eventualmente, quais distorções a gente poderia ter no mercado brasileiro em termos de produção, em termos de qualidade do produto, etc. Só telegraficamente para a gente passar para o próximo assunto, presidente. Isso afetaria os preços. O governo poderia utilizar isso para ter o preço que ele bem quer, o que já se viu que teve repercussões dramaticamente negativas no passado. É uma queda de produtividade que acaba afetando a economia como um todo. Perfeito. Presidente, outro ponto também interessante, recentemente a Petrobras começou a vender gasolina e diesel no mercado brasileiro a um preço superior ao preço da paridade internacional. Surpreendeu muitos, né? Porque até o ano passado era exatamente o oposto, né? A Petrobras chegou a vender até a 20% a menos, né? Os derivados de petróleo no mercado interno em relação aos preços internacionais, às cotações internacionais. Agora esse ano tem entre 3% e 6%, depende do dia, a mais. E mesmo assim a Petrobras deixou muito claro que não tem interesse, não tem objetivo de reduzir o preço dos combustíveis. Segundo alguns, seria porque a razão principal seria a impossibilidade de fazer isso, porque deveria manter uma venda elevada, um preço elevado no mercado interno para cobrir o prejuízo de outras áreas, de outros segmentos. Na sua opinião, por que a Petrobras hoje se recusa a cortar os preços dos combustíveis, mesmo se o petróleo chegou a menos de $70 por barril? Na realidade, não existe nenhuma razão técnica para deixar de reajustar o preço. Pelo contrário, é recomendável, do ponto de vista econômico, que o preço seja reajustado tanto para cima quanto para baixo. É uma postura que eu não entendi até agora, mas é uma postura típica de monopolista, que as condições de mercado não permitem, mas ele insiste em não atender as críticas aos clamores da sociedade. Pois é, porque nesse aspecto a Petrobras também está fazendo o oposto do que controlar a inflação, né? Está aumentando a inflação no mercado interno, reduzindo a competitividade do mercado interno, né? Então, de fato, na sua opinião, seria mais uma razão ideológica? E, de novo, isso se é ligado também a um prejuízo registrado no segundo trimestre desse ano, superior a 2,6 bilhões de reais, ou seja, o terceiro trimestre da Petrobras poderia vir com prejuízo também, e a Petrobras não quer cortar o preço dos combustíveis para tentar limitar o dano? Carlos, sendo justo, esse prejuízo da Petrobras no trimestre foi, a meu ver, muito mais ligado a questões contábeis do que a questões econômicas. Então, não vejo ainda isso como um sinal de deterioração. E o lucro, que é utilizado largamente como indicador, ele é uma variável contábil. Ele não reflete os efeitos econômicos. Então, para a aferição de performance de uma empresa, é muito pobre, e eu, por exemplo, nunca costumei me seguir por lucro. Tem variáveis mais importantes, são a geração de caixa, o retorno sobre o capital investido, são indicadores muito mais importantes da performance da empresa, porque leva em consideração várias variáveis, é um indicador mais abrangente e que não é alterado por uma mudança contábil. Perfeito. Vamos para o último intervalo, já voltamos com o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. Não saia daí, 2 minutinhos, estamos de volta. E de volta para o nosso último bloco aqui no BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre Petrobras. Temos o prazer de ter conosco o ex-presidente da estatal petrolífera, Roberto Castello Branco. Presidente,
Último bloco, eu queria começar sobre o futuro da Petrobras. No seu discurso de posse, a nova presidente da Petrobras, que assumiu agora em junho, a Mayda Chambriand, disse que o petróleo vai financiar a transição energética e deixou bem claro que a Petrobras vai se transformar, segundo ela, numa empresa de energia e não uma empresa meramente petrolífera. O senhor acha que essa escolha é correta? O futuro da Petrobras é no mercado de energias alternativas ou está tirando o core business da empresa e poderia criar sérios problemas para a sustentabilidade da existência, né, da empresa como um todo? Eu acredito que o futuro de uma empresa está ligado às suas pessoas, à qualidade das suas pessoas e ativos em que ela seja a dona natural. O que é isso? Ser o dono natural de um ativo é aquele ativo em que a empresa executa o melhor serviço, que ela é capaz de extrair maiores retornos do que qualquer outro. Então, ela é a dona natural. Eu não vejo como esses ativos de energia sendo uma prioridade para a Petrobras. A Petrobras já andou por aí, já no passado teve alguns ativos e o resultado foi um fracasso, porque os engenheiros da Petrobras não são treinados para isso, são treinados para pesquisar e extrair petróleo, que é um negócio muito diferente de energia. Eu acho que a Petrobras deve colocar o dinheiro onde ela é a melhor, onde ela é mais eficiente. Esses ativos acabam sendo, ou pelo menos acabaram sendo, uma distração geradora de prejuízos para a companhia. Por exemplo, eu não vi uma grande produtora de petróleo ter sido no passado uma grande produtora de carvão. Só para chamar a atenção, a transição energética que está acontecendo agora não é a primeira que aconteceu no mundo. O mundo foi ditado pelo carvão, começando no século XVIII, no século XIX, e aí foi substituído o carvão, substituído pelo petróleo. E o petróleo deverá ser substituído por outras energias, mas eu sou um dos que acreditam que ainda existe um prazo muito longo para o petróleo continuar a ser relevante na economia global. Então, eu acho que optar não investir em petróleo para investir em ativos de energia não é uma decisão saudável para a Petrobras. Perfeito. Agora, presidente, terminando o nosso papo sobre questões de liberdade econômica, o senhor é um liberal e também, durante a nossa entrevista, expressou em várias ocasiões, em vários momentos, esta visão de mundo onde é a iniciativa privada que gera riqueza e não o Estado. O monopólio é um problema e a livre concorrência é a solução para uma economia mais eficiente. E pergunto, por que no Brasil as ideias liberais tiveram e ainda hoje, infelizmente, têm tanta dificuldade para se fincar na sociedade, e enquanto as ideias estatizantes, na sua opinião, conseguem ser muito mais atraentes para a opinião pública brasileira, especialmente para as camadas mais pobres, as camadas mais humildes da população brasileira? Olha, eu não tenho uma explicação clara para isso, mas o que eu acredito é que os defensores da iniciativa privada não se organizaram até hoje para mostrar a sua superioridade e ter poder político suficiente sobre os detratores da empresa privada, que acabam ganhando pela narrativa. Uma narrativa sem números, sem evidência empírica, como deve ser requerido. Mas o fato é que isso existe. E isso é muito negativo para o Brasil. Eu espero que esse panorama se modifique, que novos defensores da iniciativa privada, do capitalismo, se manifestem e mude esse panorama que nós temos aqui no Brasil.
Mas ao longo dos últimos anos, a gente teve, por exemplo, a fundação de um partido claramente de inspiração liberal, né, o Partido Novo, a criação do Instituto Millennium, por exemplo, e outras iniciativas que estão tentando disseminar cada vez mais ideias liberais. O que falta, na sua opinião, para que essa organização da sociedade civil consiga ser mais eficaz, efetiva, dentro da opinião pública? Faculdades, jornais, meios de comunicação, uma melhor distribuição, difusão de ideias. O que falta, na sua opinião, para que essa organização consiga alcançar o objetivo? Eu acredito que, por exemplo, o Instituto Milênio tem um papel importante e começa a desempenhá-lo muito bem. Você falou nas universidades. O nosso problema começa na escola. A doutrinação dos alunos com uma ideologia socialista. Hoje, as universidades federais são verdadeiras madraças do socialismo, em que se desperdiça recursos, se oferece um ensino de má qualidade, mas se professa onde se ensina os alunos a serem socialistas. Então, isso é uma fonte de enorme desperdício de recursos da sociedade que deveriam ser eliminados. Uma razão para a existência disso, eu acredito, na escolha, processo de escolha de um reitor, onde o reitor é escolhido numa votação em que atuam como eleitores os professores da universidade, os empregados em igualdade de influência e os alunos. Então, isso é um processo não profissional que leva em conta política. Quer dizer, um reitor se torna um líder político e não um líder técnico, um líder acadêmico. A nossa sugestão é de que esse processo de escolha seja conduzido de outra forma, com foco na meritocracia, com o diretor interino sendo substituído, interino titular sendo substituído por um diretor que foi indicado por uma agência de headhunter e foi aprovado pelo conselho diretor da escola, segundo padrões de produtividade, qualidade de transmitir conhecimentos. Isso é importante para começar a reformular o ensino superior. Pois é, né? Então, o senhor basicamente é uma introdução, né? Uma injeção de iniciativa privada dentro das universidades. Com certeza terá uma forte resistência por parte dos líderes dessas madraças, né, que o senhor está citando. Última pergunta, presidente. O governo Lula está completando 2 anos daqui a algumas semanas. Qual que é a sua avaliação desses primeiros 2 anos, do terceiro mandato do presidente Lula, e o que esperar para os próximos 2 anos, especialmente, no caso, na gestão da Petrobras, mas em geral para a economia brasileira como um todo? Eu acho que na área econômica, embora os resultados pareçam bons, mas eles são negativos. O Bastiat falava que ele distinguia os economistas em 2 classes: os maus economistas, que consideram apenas os efeitos visíveis, e os bons economistas, que consideram bastante os efeitos visíveis, mas também se preocupavam com a previsão de efeitos invisíveis. E nós temos uma situação, o governo gastando muito e a economia crescendo turbinada por gastos públicos. O que acontece, e nós já vimos isso muitas vezes, que esse crescimento tem curta duração. A persistência de taxas de juros reais elevadas, a própria competição do Estado com a iniciativa privada por recursos e as medidas que têm sido realizadas que não estimulam a produtividade,
levam o crescimento da economia a arrefecer e até acabar dentro de alguns anos. É o chamado voo de galinha. Então, o governo não tem uma boa performance, a dívida pública continua se expandindo. Hoje, os dados mostram que a dívida pública federal chegou a 78% do PIB, um aumento já grande em relação ao que foi deixado em 2022, aumentou um pouco no ano passado, esse ano está aumentando mais ainda. O governo tem dificuldade de financiar a dívida no mercado, não que ele não consiga vender os títulos, isso é uma questão de preço, pagando um preço mais alto, mas isso impacta a composição da dívida. Nós temos hoje uma dívida pública que tem 54% de letras financeiras do Tesouro, que são atreladas à Selic. Então, engessa a administração da pública pagando uma taxa de juros muito alta na política da Selic. Então, eu não vejo realmente que o governo tenha feito algum progresso relevante. Pelo contrário, foram feitos retrocessos, tentativas de eliminar vários avanços do passado em termos econômicos, o que é muito negativo para o Brasil. Ultimíssima pergunta telegráfica, presidente, antes de encerrar. O senhor hoje compraria ações da Petrobras? Se fosse um investidor, pessoa física normal, um brasileiro que investe na Bolsa, o senhor compraria hoje ações da Petrobras ou não? Eu acho que eu não compraria, porque é uma empresa onde o Estado está presente, tudo pode acontecer. No curto prazo vai bem. As ações da Petrobras foram bem, como eu disse. Além dos preços permanecerem elevados, a Petrobras fez o dever de casa há anos atrás e melhorou bastante. Então, vale a pena a nossa confiança por um limitado espaço de tempo, onde entraria aí um outro competidor fazendo o que pode ser feito. Ou seja, um grande trade possível, né, se chegar um novo competidor. Presidente, eu teria 1 milhão de perguntas para lhe fazer aqui, mas infelizmente o tempo é tirano. Eu queria agradecer muitíssimo Roberto Castello Branco, ex-presidente da Petrobras. Foi um grande prazer tê-lo conosco hoje aqui no BMC Talks. Muito obrigado, Carlos, e até uma próxima vez. Foi muito bom. Até mais. Volte sempre, será sempre muito bem-vindo, presidente. Mais uma vez, muito obrigado e muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente. Continuem nossa programação aqui na BMC e nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.